E aí pessoal, tudo bem? Professor Wilson aqui novamente, trabalhando aqui na disciplina de Matemática Financeira. Vamos começar aqui na unidade 1, aula 2, e hoje a gente vai trabalhar as grandezas proporcionais. Então, os tópicos dessa aula, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar as grandezas proporcionais, vamos estudar as grandezas diretamente proporcionais, as inversamente proporcionais e fazer aí um exemplo de divisão proporcional. Então, o que são grandezas proporcionais? Tá bom, gente? Olha só. A maioria dos problemas em que enfrentamos no dia a dia envolve duas grandezas que estão relacionadas de tal maneira que quando uma delas varia, a outra também sofre uma alteração, tá bom? O custo de produção, por exemplo, aqui no A, tem o seguinte exemplo. O custo de produção de uma fábrica depende da quantidade de produtos fabricados. Quanto maior for a produção, maior será o custo total. No exemplo B, a velocidade com que se enche uma piscina depende do fluxo de água. Quanto maior o fluxo de água, mais rápido, ou seja, em menos tempo, a piscina será preenchida. E a gente poderia trazer diversas outras situações aqui também. Mas vamos lá. O que são as grandezas? Eu vou colocar isso aqui embaixo para não cobrir ali o texto. O que são as grandezas diretamente proporcionais? Então eu trouxe aqui uma situação prática para a gente analisar. Se 1 kg de feijão custa R$8, 2 quilos vão custar 16, 3 quilos vão custar 24 e 4 quilos vão custar 32, beleza? Aí a gente até montou aqui uma tabela, olha só. 1 quilo custa 8, 2 custa 16, 3 custa 24, 4 custa 32, tá bom? Examinando a tabela, a gente vê que a grandeza preço depende da grandeza massa. E de fato faz sentido, né? Ou seja, quanto mais quantidade de feijão você comprar, mais você vai ter que pagar. E a gente tem que notar ó, que aumentando uma, a outra também aumenta. Além disso, vocês têm que notar o seguinte. Se eu fizer a divisão, por exemplo, 8 dividido por 1, 16 dividido por 2, 24 dividido por 3, 32 dividido por 4, todas essas divisões aqui, ó, elas resultam no número 8, tá bom? Que é esse número 8, a gente vai chamar de razão de proporcionalidade. Então, se de maneira geral a gente chamar o y de grandeza preço e x da grandeza massa, a gente vai dizer que se eu pegar o preço e dividir pela massa, eu vou chegar no 8, tá bom? E de maneira geral, a gente passando esse x ali que está dividindo, multiplicando, eu vou chegar na seguinte relação, ó. Y seria igual a 8x, ou seja, o preço que eu vou pagar vai ser 8 vezes a massa, ou seja, 8 vezes o peso. Tranquilo? De maneira geral, pessoal, se você conseguir criar essa relação y igual a k vezes x, tendo esse k em um número real, né? Duas grandezas variáveis são diretamente proporcionais quando seus valores correspondentes x e y estão relacionados de forma que y é sempre o número obtido multiplicando x por um número constante k. Essa relação pode ser expressa pela fórmula y igual a k vezes x, que no caso do exemplo anterior seria y igual a 8x. Nesse caso, o k é um número real constante, diferente de zero. Isso significa que à medida do valor de x aumenta ou diminui, o valor de y também varia na mesma proporção. Por exemplo, se x dobrar, o y também dobrará. Se x for reduzido à metade, o y também será reduzido à metade. Basicamente é isso. Diretamente proporcional é se um aumenta, o outro vai aumentar na mesma proporção. Se um diminui, o outro vai diminuir também na mesma proporção. E o que seria as grandezas? Deixa eu colocar aqui de lado para não isso. O que seriam as grandezas diretamente proporcionais aqui através de um exemplo? Pergunto: a quantidade de combustível e o custo para abastecer o carro são grandezas diretamente proporcionais? Sim ou não e por quê? Então a gente pode dizer o que, gente? Ó, sim,
Porque ao multiplicar a quantidade de combustível por um número diferente de zero, o custo também será multiplicado por esse mesmo número. Ou seja, se você dobrar a quantidade de combustível, o custo para abastecer também dobrará. Então, se um litro é R$ 5, 2 litros é 10, 4 litros é 20 e vai seguir uma proporção direta. Tá bom? No exemplo 2, verifique se são diretamente proporcionais as sequências de números apresentados na tabela. Para mim verificar se eles são diretamente proporcionais, basta eu fazer uma divisão do segundo pelo primeiro. Eu vou dividir aqui o 6 por 2, que vai dar 3. Eu vou dividir aqui o 9 por 3, que vai dar 3 também. Eu vou dividir o 12 por 4, que vai dar 3. E eu vou dividir o 15 por 5, que vai dar 3. Fazendo aqui as divisões. Todos eles deram o mesmo número, todos eles deram um resultado igual, significa aí que a gente vai ter uma tabela de números proporcionais. Tranquilo? E a razão de proporcionalidade vai ser, no caso, o número 3, e a gente pode inclusive dizer que y é igual a 3x. Então, uma propriedade interessante aqui dos números proporcionais é a seguinte: dadas duas sequências de números proporcionais, multiplicando-se todos os elementos de uma sequência por um número qualquer diferente de zero, a nova sequência continuará sendo proporcional à primeira. Isso aí de fato é verdade. Tá bom? Aí eu tenho aqui um exemplo para a gente fazer. Quais os menores números inteiros proporcionais aos números meio, 3/5 e 2/3? Então, a gente pode pegar essa sequência, multiplicar por um número e obter uma nova sequência de números proporcionais a essa primeira sequência. Qual número pegar? A gente pode pegar um número que elimine todas as frações e que gere um resultado inteiro. Então, a gente pode pegar o MMC. O MMC dos denominadores vai me dar uma resposta inteira em todas as frações. Então, a gente pega o MMC de 2, 5 e 3, que no caso é 30, e vai multiplicar essas três frações aqui por 30. Eu vou pegar meio vezes 30, que vai dar 15. Eu vou pegar 3/5 vezes 30, que vai dar 18. Eu vou pegar 2/3 vezes 30, que vai dar 20. Então, essa sequência meio, 3/5 e 2/8, melhor dizendo, ela vai ser proporcional à sequência de números 15, 18 e 20. Tá bom? Que são os menores números inteiros proporcionais a esse conjunto de frações aí. Continuando o nosso tema, a gente vai entender também o que são as grandezas inversamente proporcionais. Aí eu trouxe aqui uma situação prática também para a gente entender. Uma distância de 200 km, pode ser percorrida por um automóvel a uma velocidade de 100 km por hora em 2 horas. Então, se ele for a 100 km por hora, ele faz a viagem em 2 horas. A uma velocidade de 50 km por hora, se ele for a 50 km por hora, normalmente vai demorar 4 horas. Se ele for a uma velocidade de 40 km por hora, ele vai demorar 5 horas. Então, aí a gente tem o quê? A gente tem uma situação em que quando eu estou diminuindo a velocidade, eu vou ter que aumentar o tempo da viagem. Né? Se eu estou indo mais devagar, naturalmente eu vou demorar mais para chegar. Então percebam que aqui a sequência de números está diminuindo e aqui a sequência de números está aumentando, tá bom? Então aí é uma característica das grandezas inversamente proporcionais, que é quando uma diminui, a outra aumenta. Mas para a gente saber se duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente, lá no primeiro caso, a gente dividir, aqui a gente vai fazer uma multiplicação. Quanto é 100 vezes 2? 100 vezes 2 dá 80. Aqui é 80. 100 vezes 2 dá 200. 50 vezes 4 também dá 200. 40 vezes 5 também dá 200. Então, percebe que a multiplicação que eu fiz aí em cada linha deu o mesmo valor.
Se isso aqui acontecer, a gente tem aqui o fator de proporcionalidade, que é o 200, né? Então, se a gente chamar, por exemplo, o primeiro de x e o segundo de y, a gente vai dizer que x vezes y é igual a 200, ou que y é igual a 200 sobre x. Lá, na diretamente proporcional, aqui na expressão seria o número vezes o x. Já aqui, na inversamente proporcional, é o número dividido por x. Então, a gente na inversamente proporcional, a gente vai ter uma operação, e na diretamente é a operação inversa, beleza? Então, o formato aqui das grandezas inversamente proporcionais é y igual a k dividido por x, tá bom? Basicamente, é inversamente proporcional quando, se você dobra uma, a outra vai diminuir pela metade. Se você triplica uma, a outra vai diminuir para 1/3. Belezinha? Uma aumenta, a outra diminui. Isso aí é que é grandeza inversamente proporcional. E eu trouxe aqui um exemplo, o exemplo 4, para a gente pensar numa situação. Ó. O número de dias gastos na execução de uma obra é diretamente ou inversamente proporcional ao número de máquinas empregadas na obra. Quanto mais máquinas, vai demorar mais ou vai demorar menos? Então, a gente tem aqui uma situação de inversamente proporcional, né? Porque se a gente multiplicar o número de máquinas por 2, espera-se que o tempo da obra seja diminuído pela metade. Beleza? Numa situação ideal ali, seria isso que iria acontecer. Exemplo 5. Verifique se são inversamente proporcionais as sequências de números apresentados, né? Então, para mim verificar se uma sequência de números é inversamente proporcional, basta eu fazer a multiplicação dos elementos linha por linha. Então, por exemplo, 40 vezes 10 vai dar 400, 20 vezes 20 vai dar 400 também, 50 vezes 8, ou 5 vezes 8, melhor dizendo, vai dar 400, 2 vezes 200 também vai dar 400. Percebam que deu o número 400 em todos. Logo, a gente tem uma tabelinha de números inversamente proporcionais. Tranquilo? E aí eu trouxe aqui uma situação, que é uma situação aqui de uma divisão proporcional. Beleza? Eu acho que vai ser interessante a gente fazer esse exemplo. Suponhamos que Ana, Bia e Carla, né, A, B e C, tenham se associado para fazer um investimento de 120 mil. Então, olha só, Ana, Bia e Carla fizeram um investimento de 120 mil reais. Só que nesse investimento, Ana entrou com 60 mil, Bia entrou com 40 mil e Carla entrou com 20 mil. Naturalmente, espera-se que quando elas forem resgatar o investimento, elas recebam proporcionalmente ao valor investido. Quem investiu mais recebe mais, quem investiu menos recebe menos. Algum tempo depois, elas resgataram o investimento de 210 mil. Qual é a parte que cabe a cada uma delas? Quanto que cada uma vai receber? Então, uma maneira fácil de resolver aqui está dada. Calculando a razão entre o valor investido e o valor resgatado, a gente vai ter o seguinte, ó. Se eu pegar os 210 mil e dividir pelos 120 mil, né? Se eu pegar o valor que eu resgatei pelo valor que eu investi, deu 1,75. Tá bom? 1,75. Significa que cada uma delas vai receber o valor que ela investiu multiplicado por 1,75. Então, por exemplo, a Ana, que investiu 60 mil, quando eu multiplicar por 1,75, vai resultar em 105 mil. A Bia, que investiu 40 mil, quando eu multiplicar por 1,75, vai dar 70 mil. E a Carla, quando eu multiplicar por 1,75, vai dar 35 mil. Beleza? Então, respectivamente, cada uma delas vai receber 105 mil, 70 mil e 35 mil. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Estudem, viu, pessoal? Vamos lá, utilize um ambiente virtual da aprendizagem para discutir e para fazer as atividades, tá bom? E é isso aí. Até a próxima.